Vamos iniciar a gravação de novo, meninas, que deu problema aqui. Deixa eu ver aqui. Depende, fiquei chateada por você agora, porque você me conhece, Laís. Se não conhecesse, dane-se. Mara, pode falar, Marajá. Isso que você falou agora, do tipo de sentimento, né, que as pessoas não têm dó de quem tem dinheiro, né? Assim, não que eu não vá ter dó de quem tem dinheiro, eu não consigo ainda ser assim, eu tô tentando, mas me aconteceu uma das situações que eu resolvi na semana passada. Foi mais ou menos relacionado a isso, sabe? É, o cara, o cara pode e me enrola. Aí, sabe, eu sempre deixando, esperando que ele tenha dó de mim, sabe? Que ele se compadeça de mim e me pague. Aí, sabe, o mês inteiro de dezembro cobrando esse cara, e ele sabe das minhas condições, da minha situação. E nada do cara ter dó. Quando foi agora na primeira semana de janeiro, eu peguei ele, sabe? Mas assim, peguei legal, de jeito, bonitinho. Só que o cara cresceu pra cima de mim, sabe? Ele cresceu assim, de uma tal forma, na hora errada, no lugar errado. Nossa, não prestou. Não prestou. Então, gente, Mara, mudando o posicionamento de se fazer de vítima para se posicionar. Escrevam isso. Não existem vítimas prósperas. Não existem vítimas ricas. Todas as vezes que vocês quiserem propagar uma reclamação, primeiro você vai se perguntar: essa pessoa pode me ajudar a resolver esse problema? Meninas, comigo não tem problema vocês falarem. Vocês estão numa mentoria, num acompanhamento. É para mim, é para isso que vocês estão comigo. É para isso, entendeu? E o que acontece? Se vocês vão reclamar com fulano, ciclano, beltrano, parente que não pode fazer nada por você, é simplesmente vitimismo, tá? E o vitimismo, ele deixa algumas pistas, né? Primeiro, a culpa nunca é sua, a culpa é dos outros. Nunca é sua. Sempre a culpa de você estar se lascando, tá lascado na vida, é de outra pessoa. Por exemplo, eu poderia ter falado que a culpa é de qualquer pessoa, porque bateu no meu carro. Mas não, eu que deixei meu carro do lado de fora do estacionamento. Corre o risco. A culpa foi minha. É minha. Entendeu? E outra coisa, tudo você vai falar que é de outra pessoa. Ai, a culpa, eu ouço muito isso, a culpa é do meu marido. Principalmente nós mulheres. A culpa é do meu marido, a culpa é do meu chefe, a culpa é de não sei quem. Não. Enquanto nós não nos responsabilizarmos pelos nossos resultados, o negócio não anda. E isso é doloroso. Isso é doloroso. Depois, tudo tem uma justificativa. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Eu não fui correr porque estava chovendo. Eu não cheguei no horário porque aconteceu isso. Eu não fiz isso por conta daquilo. A gente não se responsabiliza, não assume as rédeas. E depois vem a reclamação. Tudo a gente reclama. Então, observem isso se vocês estão fazendo. Colocar a culpa nos outros, ter uma justificativa para não fazer o que precisa ser feito, ter uma justificativa para não estar ganhando recurso, não estar ganhando dinheiro, tá? E reclamar de tudo, tá? Observem esses 3 passos. E alguém de vocês ainda tem dúvidas de que somente você é a responsável pelos seus resultados? Enquanto a gente não assumir isso, não tem como o negócio mudar. Então, o primeiro passo, vitimismo. Vamos deixar isso. A culpa não é dos outros. Justificativa, não tem justificativa nenhuma para você não fazer o que precisa ser feito. E não adianta reclamar. Reclamar é você falar várias vezes aquilo. Você está clamando a mesma coisa ao mesmo tempo. Cada vez que você reclama, você reafirma aquilo que você não quer na tua vida. Mas você fala, você pensa, você vibra nessa frequência e atrai novamente aquilo. Depois disso, meninas, vocês façam algum plano para parar de colocar a culpa nos outros, para parar de justificar aquilo que você não está fazendo e parar de reclamar, entendeu? Se vocês não pararem de reclamar, não tem como.
Não tem como o negócio dar errado. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, antes de conhecer esse livro, eu sempre reclamava. Pode perguntar, Mara. Mara, consegue perguntar agora? Sim, Dri, mas e aí, assim, quando a gente não fala, né? A gente guarda, porque passa na cabeça. E aí, como é que fica? A gente não fala, mas a gente pensa. Você está falando a respeito de colocar a culpa nos outros, de ter justificativa. Você precisa controlar Não, isso. não, não. De pensar na situação, não colocando culpa nem nada, mas assim, a situação ela passa na cabeça da gente de forma negativa e assim, raivosa, né? A gente não quer isso, mas Então, ela passa dessa forma na cabeça. E primeiro você como tem que, evitar isso? primeiro tem que ter a consciência. E agora vocês precisam ter essa informação. Depois que a gente acessa uma informação, nunca mais é do mesmo jeito. Você vai pensar naquilo, mas automaticamente você vai falar, pensar de novo, isso está errado, eu preciso mudar. Toda vez que você acessa uma informação nova, isso acontece na mente de vocês. Por exemplo, quando você começa a colocar a culpa na política. Ah, eu não estou prosperando porque o Lula está no controle. Aí alguém te pega e fala, olha, você precisa se responsabilizar pelos teus atos, isso e aquilo. Te dou um embasamento, te dou o quê? Informações novas. Toda vez que você for pensar nisso, você vai ter essa informação nova confrontando. Opa, mas e aquilo? Entendeu? É para isso que serve as novas experiências, as novas informações, para colocar esse arquivo novo. E é isso que nós estamos fazendo. É um processo, entendeu? Primeiro você coloca a informação. Então, quando você for pensar naquilo, vai vir outra informação. Opa, isso está errado. Isso não é totalmente verdade. Você vai começar a ter novos pensamentos. E quando você tomar uma atitude, aí que o negócio muda de verdade. Por isso que eu tô falando. Tenha um plano de ação para parar de se vitimizar, para parar de pensar o pior cenário, para parar de reclamar, para parar de justificar a tua falta de resultado. Tenha esse plano, certinho? Bora lá para o segundo ponto, maravilhosas. Bora lá? O segundo ponto é coloque ações, Laís. Por exemplo, eu, Adriana, fiz o modelo de passar a mão na garganta que ele dá, entendeu? Eu fiz reprogramação, entendeu? Aquela que nós fazemos. Então, são, assim, vários processos. Não é uma única fórmula mágica, entendeu? Mas eu vou falar para vocês daqui a pouco o mais poderoso que tem de todos, tá? O mais poderoso. Por exemplo, você repetir para você mesma: eu sou responsável pelos meus resultados. Eu sou responsável pelos meus resultados. Todos os dias antes de dormir, já te gera uma reprogramação. Porque você dorme e passa essa informação para o teu subconsciente. Então, essas arminhas, essas ferramentas que eu passei para vocês de acessar o subconsciente, todas essas coisas vocês podem usar. Durma repetindo para você mesma: eu sou responsável pelos meus resultados. Eu sou responsável pelos meus resultados. Vai pensando isso até você adormecer. Fazendo isso, você acessa o subconsciente e passa essa informação de forma mais impregnada. Essa é uma das ferramentas, entendeu? Mas existem várias. Essa é só um exemplo. Outro exemplo também é que você fala, toda vez que você fizer alguma dessas atitudes, passa a mão no pescoço. Lembra na nossa reprogramação que quando você via aquilo que você não queria mais ser, você falava mude? E você fez tanto aquilo na reprogramação que de repente você falava isso de forma inconsciente. Quando você estava fazendo ou pensando em alguma coisa que você não queria mais, você falava mude. Entendeu? Então, essas são algumas formas disso acontecer. A segunda parte que eu quero passar com vocês é o objetivo claro. As pessoas não conseguem o que querem simplesmente pelo fato de não saberem o que realmente querem. As pessoas querem ficar ricas, mas o que é ficar rico? Até isso a gente tem o quê? Uma pobreza impregnada. Quando nós vamos falar de qual que é o teu faturamento, já pensa no teu salário, no teu faturamento mensal. E aí, quando você aumenta o nível, sobe para um nível a mais de pessoas, elas já falam de rendimentos anuais. Já sai do salário, vai para rendimento anual. Entendeu? Já começa a mudar as coisas. Até salário pode mudar no decorrer do ano.
entendeu? Então, pega o que? Eu quero um faturamento mensal, um lucro anual de tal coisa. Então, começa a mudar isso. Qual que é o... Mude, essa parte era bacana lá no nossa outra reprogramação. Quanto que você quer ter realmente de rendimento durante um ano? Qual que é o teu rendimento anual? Todos os anos, eu e meu marido traçamos o rendimento anual, desde que nós deixamos de ser funcionários. Até quando a gente era funcionário, nós tínhamos uma segunda fonte de renda. E essa segunda fonte de renda era o que complementava aquilo que nós queríamos de rendimento anual. Então, começa a mudar isso. Quando nós somos empresários, nós vemos o quê? O fechamento anual. Por quê? Por exemplo, vou dar o meu exemplo. Eu, Adriana, tenho o meu faturamento, mas entre empresas, sai empresa, fecha negócio, isso e aquilo, então tem muita movimentação. Então o gráfico ele é assim, ó, sobe e desce, sobe e desce. Ele tem toda essa frequência, né? Tudo é assim, né, na vida, né? Frequências. Então o que que acontece? Começa a ver o que? O rendimento anual. Outra coisa que pobre não olha. Pobre não olha patrimônio líquido. Se eu perguntar para você qual que é o teu patrimônio líquido, você não sabe. Por quê? Pobre nem tem patrimônio líquido. Então ele não pensa em patrimônio líquido. Não tô, meninas, desculpa, mas agora eu preciso falar essa parte, tá? Entendeu? O que é o teu patrimônio líquido? Eu aprendi muito bem isso na contabilidade, mas a maioria das pessoas não sabe. É o quê? É tudo que você tem, todos os teus ativos, menos aquilo que você deve. Pobre só olha por quê? Para receita mensal. Salário, 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 salário. Não. Qual que é o teu patrimônio líquido? A verdadeira medida da riqueza é patrimônio. Quanto que custa a tua empresa? Quanto que custa a tua casa? Quanto que custa a tua chácara? Entendeu? Quanto que custa tudo isso? Eu mais o Vinícius, quando nós começamos a fazer isso, a gente fez o nosso inventário, sabe? Calculou tudo. E a gente assustou com o tanto que o Vinícius tinha de equipamento de música, porque ele tocava nessa época, ele tinha guitarra, pedal, várias coisas, amplificador, de guitarrista. A gente ficou assustado do tanto que ele tinha de equipamento musical. E nós não damos valor para isso. Então, quando você começa a olhar o teu patrimônio, você começa a pensar, eu preciso comprar uma casa, preciso comprar isso. Carro não, tá, meninas? Carro deprecia muito. Imóvel não. Imóvel, mesmo que seja financiado, compensa. Você começa a pensar em montar uma empresa, porque a empresa você pode vender, a empresa tem isso, a empresa tem aquilo. Então, começa a pensar na receita anual e no patrimônio líquido. Quanto que o teu patrimônio cresceu esse ano? Começa a medir o teu patrimônio líquido. Muda isso, tá? Outra coisa que é muito pesado nessa parte desse livro é o comprometimento. As pessoas têm medo de se comprometer até num relacionamento. Não, meninas, precisa ter carro, tá? Precisa. Não tô falando que não tem que ter carro. O carro vai estar lá no teu patrimônio. Só que ele não é um investimento, ele não vai te dar retorno. Ele é mais um bem de uso e consumo ali, tá? Ele não vai te dar retorno. Então, veja um dinheiro no banco, um investimento. Veja um imóvel. O carro você precisa, mas ele não é investimento. Você vai ver que quando você tem o carro, todo ano ele abaixa o teu patrimônio. Ele não sobe o teu patrimônio líquido. Estou querendo dizer isso. Não veja o carro como algo que vai aumentar o teu patrimônio. Ele vai diminuir. Carro é família, é despesa, mas você precisa, tá? É coisas diferentes. É bem complexo essa parte. A outra parte é o comprometimento. Hoje as pessoas não se comprometem nem com a dieta, nem com o relacionamento. As pessoas não querem nem ter filhos, porque filhos são comprometimentos. E com a tua riqueza? Você já se comprometeu? Você tem coragem de falar o tanto que você quer ficar rico? A gente tem medo disso. A gente tem medo. Eu vou fazer até um desafio para vocês. Pega 5 pessoas. Um dia eu fiz isso, tá? E eu parei de falar com um monte de gente. De vez em quando eu assisto. Eu tenho o meu mentor, que é o Hélio Couto. Sou suspeita para falar. Há algum tempo eu estudo. Há algum tempo eu sou usuária da ressonância harmônica, que é uma ferramenta do professor Hélio Couto para iluminação espiritual. E de vez em quando eu assisto alguns conteúdos do Pablo Marçal. Já foi muito bacana, mas hoje o Pablo Marçal virou algo muito, como se diz, tira até o que você não tem, tá?
Ele suga tudo. Ele é muito bom nas vendas. Ele é muito foda nas vendas. Então, assim, os resultados de quem deu certo ele mostra, mas é cada pessoa que se endividou e não teve resultado que não é brincadeira. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Observar de tudo e retém o que é bom. Isso é bíblico, tá, meninas? Então, tudo você pode pegar um conteúdo. E o Pablo Marçal tem conteúdos, assim, ó, sensacionais. Sensacionais. É algo, assim, surreal. De todo mundo que fala na internet, talvez ele seja o que esteja o melhor conteúdo que eu vi até hoje. Até hoje, tá? Só que o cara é muito bom nas vendas, tá? Valdomiro e o da Universal do Reino de Deus tá ficando pra trás. Já ficou pra trás faz tempo, porque o cara é muito bom. Muito bom mesmo o que ele faz. Mas bora lá, o que eu tô querendo dizer com isso? Uma vez ele passou um exercício. Pega as 10 pessoas que você mais conversa e manda assim pra ela. Ou em quanto tempo você acha que eu vou fazer meu primeiro milhão? Faz esse exercício. Você vai ver que você pode parar de conversar com a metade das pessoas. Por quê? Elas não acreditam em você, já empaca a tua vida. Elas vão rir da tua cara. Aí você vai ver o meio que você tá. Então, se você é o fruto das 5 pessoas que você mais convive, você manda isso. Então, eu mandei. Algumas eu parei de conversar, tá? Outras eu me surpreendi. Falei, caraca, eu gosto dessa pessoa e realmente eu tô com a pessoa certa. Porque eram pessoas assim que eu só falava de coisas aleatórias e que de repente eu vi. A pessoa virou pra mim e falou assim, mas eu falei pra uma determinada pessoa que é meu primo, que eu amo de paixão, e a gente nunca se afastou. Eu peguei pra ele assim, em quanto tempo que você acha que eu vou fazer o meu primeiro milhão? E aí ele pegou e virou pra mim e falou assim, não sei, eu não sei como que tá seu faturamento. Me fala o que que você tá fazendo e quanto você tá faturando. Eu falei, opa, o negócio mudou. Aí já fui conversar de negócios com ele. Ele falou, então vai demorar um determinado tempo. Aí quando a gente terminou de conversar, ele pegou e falou assim, eu não vou fazer nunca, porque tudo que eu ganho, eu gasto em carro velho e caça. Porque ele caça. Então ele tem armas, carro velho e vai caçar. Então esse é o hobby dele. Tudo que ele ganha, ele gasta. Ele tá consciente disso. Então, meninas, esse comprometimento é o mais difícil. E esse comprometimento exige muito da gente. Exige ficar tempo longe dos nossos filhos. Esses dias eu estive pensando muito nisso. Não é a vida inteira. É um determinado tempo. Esse comprometimento exige você fazer o que for preciso para resolver a tua situação. Por um determinado tempo, isso eu conheço muitas pessoas ricas, ricas mesmas, e por um determinado tempo, elas estão dispostas a fazer o que for preciso. E quando eu digo fazer o que for preciso, é fazer o que for preciso mesmo. As pessoas que estão comprometidas com a prosperidade, com a riqueza, fazem aquilo que precisa, paga o preço. Eu tinha uma das minhas meninas, que é até irmã da Mara, que ela trabalha com o pessoal lá faz safra, faz todas essas coisas. Ela sabe que 2 épocas, no tempo de plantar e no tempo de colher, é muito trabalho. É muito trabalho. Então, quando a gente está plantando, o trabalho é 3, 4, 5 vezes mais. O que eu chamo isso, o tempo de plantar? É o tempo de fazer o teu dinheiro, tempo de fazer a tua riqueza. E no tempo de fazer, a gente quer colher, quer gastar, não resolve nada. Então, o que acontece? É, você vai precisar ficar um pouco longe dos teus filhos, você vai precisar trabalhar até tarde, você vai, às vezes, precisar acordar 5 horas da manhã, entendeu? Mas o que, que é tudo isso? É pagar o preço, é plantar, é o comprometimento com o teu dinheiro. É o comprometimento de que você realmente vai ficar rica, tá? E aí eu quero dizer agora uma coisa para vocês. Sabe como que vocês fazem? Todo mundo fala isso na internet. Muda o teu network, muda a tua frequência, muda a tua companhia. Mas, gente, não existe coisa mais valiosa do que isso. As pessoas que você convivem fazem vocês. Hoje, mais o Vinícius estava saindo de casa para ir trabalhar e a gente simplesmente alugou, conseguiu uma parceria para a gente ter um escritório no melhor bairro da cidade. Quando vocês veem eu até me emociono de falar isso. Quando vocês veem eu postando um videozinho com aquela vista bonita naquele escritório da parede de vidro, um dia eu passei nesse escritório, a Laís já era minha aluna. Não, mentira, a Laís ainda não era minha aluna. A Laís não é dessa época, mentira. Eu morava em Cuiabá, a Laís não é da época que eu morava em Cuiabá. Eu não gostava de Cuiabá. Era? Tava comigo já? Mas não era esse.
Tá, não era esse formato. Eu estava em Cuiabá. Eu virei pro meu esposo e falei assim: amor, nós vamos passar 30 dias em Santa Catarina. Nós vamos rodar toda Santa Catarina e nós vamos achar o lugar que nós vamos morar. Sou do Clube do Livro. Ai, que lindo! O que acontece? Nós estávamos lá em Cuiabá. E a gente veio para Santa Catarina e passou 30 dias em Santa Catarina para achar o lugar que a gente ia morar. Porque a gente não queria continuar em Santa Catarina. E a gente veio aqui e a gente achou Palhoça por acaso. Minha irmã tinha um amigo que morou na Flórida, ela veio entregar algo para ele, e aí a gente passou na Pedra Branca, que é onde é meu escritório hoje. Meu esposo olhou para aquilo e falou: "Que lugar é esse? Que lugar é esse? Eu quero morar aqui". Eu falei pro Vinícius: "Amor, nós vamos morar aqui". E quando a gente saiu desse lugar que é só de escritórios, a gente entrou num bairro que era só de mansão. Eu virei pro meu esposo e falei assim: "Amor, eu quero morar aqui. Nós vamos morar aqui". Nós estávamos aqui para procurar esse lugar de morar. Aí tudo bem, passou. Voltei para Cuiabá, a gente trabalhou, acontecendo uma coisa aqui, acontecendo outra coisa ali, mas eu sabia exatamente o que eu queria, que era morar aqui na Palhoça. E esse final de ano agora eu consegui o escritório lá. Primeiro eu perdi o que eu estava trabalhando, então eu falei: Deus tem coisa melhor, eu sei o que vai acontecer, não me desesperei. E essa semana eu simplesmente cheguei no meu escritório e falei: amor, você lembra que a gente queria esse escritório, essa vida? Hoje eu estou aqui, na Pedra Branca, no lugar exato que a gente queria. Mas a gente se comprometeu e pagou o preço. A gente fez o que era preciso, mas a gente tinha o quê? Um objetivo muito claro do que aquilo que a gente queria. Então hoje a gente está lá, mas a gente paga o preço de tudo isso. Às vezes eu saio de casa, eu tô no escritório antes das 7 para trabalhar, para fazer. Por quê? Porque eu tenho uma rotina com os meus filhos. Às vezes a gente tem que fazer tudo isso para quê? Para pagar o preço. Todo mundo que eu conheço paga o preço. Então hoje eu vi assim que muitas coisas que às vezes era sonho, que às vezes estava ali na ponta do lápis, aconteceu na minha vida. E hoje foi uma dessas semanas que eu estava no escritório exatamente do jeito que eu queria e com a minha empresa rodando e com as coisas acontecendo. E eu quero dizer para vocês que quando você não se faz de vítima, quando você tem um objetivo muito claro, porque eu sabia exatamente o que eu queria, e quando a gente tem um comprometimento, as coisas vão acontecendo. As coisas acontecem de uma forma assustadora na nossa vida, meninas. Então, o que acontece? Eu quero que vocês continuem essa leitura. É eita atrás de vixe. Vocês vão se assustar. Vocês vão ficar com raiva de vocês mesmos. Vocês vão querer desistir. Vocês vão ficar com vergonha. Cara, como eu sou pobre. Como eu sou pobre. A gente fala isso. É verdade. Concluindo o que eu queria falar para vocês. E a gente estava indo hoje pro escritório, sim, se sentindo bem realizada, aquela sensação boa, sabe? Que não podem perder isso, porque quando a gente alcança as coisas, a gente tende a não dar valor. E aí o Vinícius pegou e falou para mim assim: Adriana, você sabia que apenas 0,3% da população já correu uma maratona? Eu falei: amor, é muito pequena essa fração, mas você está falando de atletas. Então é mais fracionado, é mais selecionado. E aí ele pegou eu falei assim: amor, quanto por cento da população que exercita, que faz atividade física, que é algo que deveria ser todo mundo? E aí eu peguei e falei para ele: amor, quanto mais a gente sobe a régua, agora eu estou falando de riqueza, quanto mais nós sobe a régua, mais as pessoas se exercitam. Quanto mais dinheiro, mais as pessoas se exercitam. Ah, mas elas fazem exercício porque elas têm dinheiro. É o contrário. Entendeu? É o contrário. Então eu queria explicar uma última coisinha para vocês. Existem dois mundos na nossa vida, duas realidades. Como eu vou te dizer? Agora eu leio o que você falou. Existem dois mundos, tá? O teu mundo interno e o teu mundo externo. Então, quando você fala que você tem que mudar a tua realidade, existem duas realidades. A realidade interna, que é o teu mundo, os teus pensamentos, e a realidade externa, que é aquilo que você realmente está vivendo. E você precisa entender que existem essas duas realidades paralelas. A invisível, que é você com as tuas bagunças mentais, com os teus bloqueios emocionais, com tudo isso aqui dentro. E tem aquilo que está manifesto, que é o quê? O teu dinheiro, as tuas dívidas, a tua casa, o teu trabalho. Então, existem esses dois mundos. E você não vai conseguir mudar o teu mundo externo, o teu mundo material, se você não mudar aqui. Entendeu? E quando você começa a andar com pessoas que já são mais prósperas, mais ricas, você começa a ver, caraca, eles realmente fazem isso tudo.
E você começa a mudar também o teu mover. Esse ano eu mudei, desde o de agosto do ano passado, eu mudei completamente o meu ciclo de amizades. Eu paguei caro para entrar num grupo seleto de mulheres, de empresárias, e eu tô tendo a prova viva de que quando você muda as pessoas que você anda, você, tipo assim, sobe de nível 3 vezes. Ou sobe ou cai de vez, tá, meninas? Se você não estiver preparada, você tem um sentimento tão negativo que você não vai, que você não sobe. Então, se vocês puderem, quando falou do restaurante, para você ir num restaurante, se você estiver realmente comprometido, preparado, estudando, aberto a viver algo novo, aquela experiência no restaurante vai te trazer algo bom. Se não, vai te trazer um pavor, um trauma, algo muito ruim. Cara, eu não tenho dinheiro, o dinheiro de fazer tanta coisa, eu tô aqui nesse restaurante, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Então, isso serve até para medir o nível de pobreza mental que você tem. Eu, por muito tempo, mas o Vinícius guardava o dinheirinho para ir num lugar específico. Hoje a gente já tem uma reguinha mais alta, mas nós não vamos em tudo ainda assim de qualquer jeito, não. Mas nós já subimos um pouquinho a régua, tá? Mas o que eu tô querendo dizer para vocês, quando vocês mudam a companhia, vocês veem que o que é pavoroso para vocês, para outras pessoas são normais. Tô dizendo que eu e o Vinícius temos um tanto X de faturamento. Pra gente ser normal. Então, quando a gente começa a conviver com pessoas que faturam tanto X e para eles é normal, a gente pega aquilo, pega aquela emoção, pega aquela frequência, pega aquela experiência pra gente, e é algo mágico. E esse nosso escritório, além de estar sendo tão maravilhoso, a gente está compartilhando com pessoas que faturam, assim, algo muito gigantesco. Algo muito maravilhoso, entendeu? Então, eu tô tendo essa convivência, eu quero deixar isso para vocês. O tal do network, o tal do relacionamento, o tal de pegar a frequência com as pessoas é muito verdadeiro. Corram atrás disso. Pessoas que estão realmente prosperando, que estão comprometidas com a riqueza. Agora nós estamos falando de riqueza mesmo. Começa a conviver com pessoas mais ricas. Vocês vão ver o tanto que a vida de vocês vai mudar. Deixa eu ler aqui o que as meninas escreveram no chat. Eu não Pablo fala isso direto, eles querem viver mais para desfrutar mais. Eu não parei meu ritmo de trabalho, mesmo com minha mãe aqui. Só passei a trabalhar mais. Não tem como, Mara. Tem que pagar o preço. Todos nós temos. Sou do Clube do Livro, a Laís. Pablo fala isso direto. Eles querem viver mais para desfrutar mais. Tri, conheço algumas pessoas que eram pobres e ficaram ricas em 3 anos trabalhando. Será que elas fizeram mentorias ou leram livros? Mara, fizeram mentorias, leram livros, se conectaram com pessoas e às vezes esses 3 anos que você vê aí é só a ponta do iceberg. Existe um estudo que reza a lenda que para você ficar verdadeiramente rico é de 7 a 10 anos. Eu acredito muito nisso. Às vezes, você vê 3 anos, a pessoa ficou rica, mas você não viu toda a evolução dela dos outros 7 anos para trás. Entendeu? Às vezes você não viu isso. Por exemplo, a Mara. A Mara tá na luta faz tempo. A Mara Morena. A Mara agora tá na luta faz tempo. Aí, de repente, ela pega uma mentora. A mentora, tipo eu, Adri, organiza o conhecimento que ela já vem de 5 anos. Então, não é que ela ficou rica em 3 anos, ela organizou todo aquele trabalho. As empresas, para elas serem exponenciais, é de 7 a 10 anos. Antes disso, você não pode nem ter certeza. Você vai ter resultado? Vai. Vai ter sim, tá, meninas? Mas eu tô querendo dizer de explodir, de realmente ter uma riqueza, eu digo uma base sólida. Entendeu? Vou me mudar para sua cidade. Virar sua vizinha. Pode vir, Laís. Aqui é tão maravilhoso. Aqui é tão maravilhoso, gente. Eu amo isso aqui. Eu amo isso aqui. Sou suspeita para falar. Eu moro em Palhoça, é na Grande Florianópolis. É uma cidade muito próspera, tem muitas empresas, muitas indústrias, tem comércio para todo lado. E você vê que todas as pessoas têm um trabalho e outra fonte de renda. Todo mundo aqui trabalha. O negócio aqui acontece de verdade. E eu falo que aqui as coisas começaram a acontecer na minha vida. Não é que não tinha resultado, mas uma hora o negócio vai dobrando, entendeu? E você olha, o que está acontecendo? A cidade, as coisas vão acontecendo. Meninas, então esse foi o nosso bate-papo de hoje. Eu adoro falar de dinheiro, porque eu sou suspeita para falar, porque eu trabalho com isso. Então, para mim, é algo que é do meu dia a dia. E quando a gente tem problemas com dinheiro, a gente tem problema de falar de faturamento,
A gente tem problema de falar de todas essas coisas. Por quê? Porque a gente às vezes está ganhando tão pouco que a gente tem um receio de falar. Se você ganha 2.000 por mês, você chega perto de uma roda de pessoas mais. Não, tô ganhando 2.000. Às vezes para você é grande, é muito aquilo ali. Mas quando nós estamos falando de riqueza, às vezes a gente tem até vergonha de falar isso. Mas eu quero dizer para vocês não terem vergonha disso. Às vezes é o teu máximo, é o que você fez até agora. Mas o que que você quer mudar? Quanto que você quer ganhar daqui para frente? Eu quero dizer para vocês que a média do brasileiro é R$ 2.000, tá, meninas? Tem um bloqueio aqui na média de salário de 2.000. Tem como se diz, o governo trabalha em torno de cada pessoa ganhar 2.000, entendeu? Então, o que que acontece? O marido ganha 2.000, a esposa ganha 2.000. Aí dá 4.000 na família. Então, existe um bloqueiozinho aqui. Se você já passou dessa parte dos 2.000, você já deu uma melhorada. Aí chega outro bloqueio, que é do 5, tá? Existe um grande, um freio no 5. E a pessoa que ganha 5, ela ainda tem uma ilusão que ela é classe média. E não é. E não é, tá, meninas? O Brasil, ele é feito para você se lascar. É para você se lascar mesmo. Então, eu quero que vocês falem do faturamento de vocês, da receita de vocês. Não tenha problemas com isso. Olha, eu tô ganhando tanto, mas não tá dando. Então, vamos analisar isso? Não tenha vergonha. Mas, outra coisa que eu quero dizer muito para vocês, não é só o faturamento. Às vezes, uma pessoa que ganha 2.000 e não paga aluguel e não tem uma despesa com um carro, vive muito melhor do que uma que ganha 8, 9 e tem o aluguel e paga um financiamento e tem despesa com carro. Então, quando nós vamos falar de finanças, o faturamento vem primeiro. Por quê? Não adianta falar de finanças, você não está ganhando nada. Depois nós temos que ver, analisar as despesas. Você fica rico com aquilo que você não gasta. Às vezes, uma pessoa que ganha 2.000 tem muito mais dinheiro guardado do que alguém que está ganhando 10. Então, daqui a pouquinho já vamos falar disso também, tá, maravilhosas? Hoje nós só falamos do faturamento, que você tem que saber quanto que você quer ganhar anualmente e aquilo que você quer ter de patrimônio. Então, eu quero que isso fique bem claro. O objetivo claro e definido, deixar o vitimismo e se comprometer. Eu quero que vocês se comprometam de verdade. E esse comprometimento vem de fazer o que for preciso para vocês fazerem grana de verdade. E Laís, se quiser mudar para cá, viu? Aqui é bacana. Aqui é um lugarzinho gostoso, tá? Então, meninas, essa foi a nossa aulinha de hoje. Não sei o que vocês acharam da nova Dri falando de dinheiro, de uma forma que a gente não falou tanto antes, entendeu? E eu quero que vocês tenham um ótimo dia e uma ótima noite. Repete isso das regrinhas. Qual regrinha, Mara? Eu falo tanta coisa, às vezes eu baixo o santo aqui e eu falo sem perceber. Vocês podem achar que não, mas às vezes baixo o santo. Eu falo baixar o santo porque às vezes a gente precisa falar coisas e a gente fala sem perceber. Do patrimônio? Mara, eu vou gravar o vídeo, você vê lá no finalzinho, eu não lembro do patrimônio. Se você lembrar depois, mais ou menos, eu lembro que eu estava falando do patrimônio, que a tua meta é ver o teu patrimônio líquido. Olhar o teu faturamento anual e acompanhar o teu patrimônio líquido. Depois tu vê lá, Mara, porque às vezes eu falo algumas coisas e depois não consigo repetir, tá? Então é isso, maravilhosas. Tenham todas uma excelente noite. Geralda, não esqueça de falar comigo amanhã, pra gente poder passar para você o áudio, para você não ficar nessa tristeza. Viva teu luto. Mara, a outra Mara lá, ó, falei com ela esses dias, não tem como, a gente tem que pagar o preço e, ó, beijos, beijos, beijos. Vou encaixar os 2 vídeos e amanhã eu consigo colocar no YouTube, tá, meninas? Ó, beijos, beijos, beijos. Bom descanso. E agora, meninas, os próximos 4 desafios, tá? 1, 2, 3, agora é 4, 5, 6 e 7. Então, leiam, releiam, entendam. É uma leitura bacana desse livro, tá? E façam os exercícios e semana que vem a tia Adri volta com as ressalvas e com o ponto de vista dela, tá bom? Ó,
Beijos, beijos, beijos. Tchau, tchau.